Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Procestou. Me chamo Vinícius. Hoje a gente vai abordar o tema de processo de parametrização da DFC no modelo direto, na domínio. Tá? Primeiro passo é abrir o domínio, né, no módulo da contabilidade. Aí, pessoal, eu classifico esse processo da DFC com 3 processos, tá? 3 etapas dentro do processo. Primeira etapa, parâmetros. Segunda etapa, estrutura da DFC. E a terceira etapa, finalização, né, onde a gente vai gerar o relatório. Primeira coisa a se fazer, abrir o balancete, que vai ajudar a gente nas classificações, tá? Então, vou gerar o balancete aqui do ano que a gente está, tá? 2025. Coloco a data do período, certo? E a gente vai fazer a primeira etapa do processo, que são os parâmetros. A gente vem em controle, parâmetros. Aí abre automaticamente essa janela, né? A primeira coisa que a gente precisa ver é se o caixa geral, né? O que é a DFC? É o fluxo de caixa, né? De dinheiro da empresa. Então a gente precisa ver se o caixa geral está cadastrado no livro caixa, na aba livro caixa. A gente vem aqui na aba livro caixa. Nesse caso já está. Então tudo bem, certo? Aí a gente volta para o geral e vem em demonstrativos, nessa aba demonstrativos. Vocês podem observar aqui que a DFC não está ticada, né? E é o que a gente está parametrizando aqui hoje. Então a gente vai ticar a aba da DFC e automaticamente já abre outra aba aqui em cima, tá? Escrito DFC. A gente clica aqui. Hoje a gente vai trabalhar o método direto. Então a gente vai trocar essa opção para direto, certo? E eu gosto de ticar essa opção que sempre mostra quando tem um lançamento referente ao caixa, que aparece para a gente, a domínio alerta para a gente. Tanto que quando a gente faz importação ou faz um lançamento único, a domínio avisa que é de fluxo de caixa. Então, aqui dentro dessas contas equivalentes de caixa, a gente vai incluir todas as contas que têm movimento financeiro, né? Que no caso aqui, a gente pode observar nesse balancete, é o banco, né? É o equivalente de caixa, é o banco e a aplicação. Então, vou incluir. Pronto, não tem mais contas para incluir equivalentes de caixa. A gente já incluiu o caixa no livro caixa e a gente já incluiu as contas, né, equivalentes de caixa nessa opção, dentro da DFC. Aí eu gravo. Certo, essa foi a primeira etapa de parâmetros. Então agora a gente vai para a estrutura da DFC. Que aqui, pessoal, eu venho em relatórios, tá? Acompanhamentos e lançamentos. Eu vou colocar a data do período, trabalhando com 2025. E aqui, coloquei a data, né? Eu venho aqui nessa opção, emitir resumo das contas. Aqui, código, e vou gerar.
Aí, abriu todos os lançamentos do período, tá? Mas o que me interessa aqui nessa parte são os resumos de saldo das contas, que eu vou pegar todas essas contas e vou colocar na estrutura da DFC. Eu vou tirar um print para me ajudar. Então, pessoal, aí a gente já tem o resumo dos saldos das contas, né, que são utilizadas no balancete. São todas essas opções. Aí eu vou abrir o relatório da estrutura da DFC. Vem em relatórios demonstrativos DFC. Aí aqui eu vou colocar a data, certo? E eu vou apertar nessa opção aqui, estrutura da DFC. Então, pessoal, a estrutura da DFC são por 3 atividades, tá? Atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento, certo? E existem 2 tipos de naturezas de conta, subtotal e analítica, tá? A subtotal é a soma, né? A gente pode observar aqui nessas atividades de investimentos que tem 3 contas analíticas, que aqui ou somam ou subtraem, e o subtotal é a soma dessas atividades de investimento, certo? Então, agora, eu vou criar contas de atividades operacionais analíticas para colocar essas contas aqui. Certo? Se eu incluir em cima dessa opção, automaticamente sobe as opções para a soma desse subtotal. Se eu apertar aqui nessa conta incluir, ele já gera na subtotal de baixo. Certo? Então, gente, eu já sei que eu já parametrizei o caixa. Tá? Já parametrizei a Nubank na primeira etapa. E a aplicação, que a gente fez na primeira etapa. Então, essas 3 contas eu já não incluo mais aqui dentro da estrutura. E agora eu preciso conhecer o balancete para saber quais as contas não têm transição financeira, né? Porque algumas contas no balancete são contas de provisão ou contas de resultado que não passam o dinheiro, né? O financeiro. Né? O IRRF a recolher tem pagamento, Prolabore a pagar tem pagamento, e INSS a recolher também. O lucros acumulados aqui é do resultado anterior. Então, automaticamente não tem fluxo de dinheiro passando, tá? Nessa conta, então eu tiro. O Prolabore 332 também não passa o financeiro, não tem transação dentro do caixa, dentro do banco ou dentro da aplicação. Então eu vou tirar também. Certo? A assistência contábil já tem. Essa empresa paga assistência contábil durante o mês, então eu deixo ela porque ela vou precisar. Os serviços prestados a mesma coisa. Nesse caso, no balancete, né, eu debito cliente diversos e credito serviços prestados. Então, não possui também conta relacionada ao caixa, ao banco ou à aplicação. Aí eu tico.
Esse ISS também não possui. Juros de aplicações já tem, possui, passa no banco, né? Simples Nacional Recolher tem pagamento também. E esse Simples Nacional do resultado também não possui, que é a conta da provisão. Que a gente debita e credita Simples Nacional Recolher. Perfeito, pessoal? Então eu tenho essas contas aqui para classificar dentro da DFC. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu quero que os meus clientes fiquem em cima. Então eu vou criar uma conta analítica de recebimento de clientes, né? Então, após eu criar a conta, eu vou clicar nesses 3 pontinhos aqui, porque eu preciso selecionar qual é a conta que é do recebimento de clientes, que vai ficar dentro dessa atividade. Não. Eu seleciono clientes diversos, certo? Selecionei. Apertei OK. Aí eu venho aqui automaticamente na minha cola e risco ela. Beleza? Então, o que eu tenho aqui mais de operacional? Né? Você vê que o meu subtotal tem caixa gerado após recolhimento dos impostos. Né? Então, eu preciso criar um subtotal antes do recolhimento dos impostos, porque é assim que eu quero a minha estrutura. Mas isso é muito pessoal, tá? Isso aí é a forma como você vai montar a sua estrutura. Então, eu venho aqui e vou colocar caixa gerado antes dos recolhimentos dos impostos. Perfeito? Isso vai ser uma conta de subtotal, tá? Uma natureza subtotal. No caso, eu vou somar essas 3 opções aqui de cima para dar o meu recolhimento, né, antes dos impostos, o meu resultado. Aí eu vou para outra atividade operacional, que eu consigo identificar aqui, ó. IRRF para mim é tributo, Prolabore a pagar é operacional, tributo, operacional, juros de aplicações é financeiro, Simples Nacional recolher tributo e adiantamento à sócia, Leila, também é operacional. Nesse caso, eu vou criar uma conta só para adiantamento à sócia e Prolabore, porque é o jeito que eu quero. Se eu quisesse separar, eu também poderia fazer, certo? Então, eu vou criar essa segunda aqui, operacional, adiantamento à sócia e Prolabore. Aí eu venho nos 3 pontinhos de novo e vou selecionar as contas que vão ser utilizadas nessa estrutura. Acho que já passou. Se vocês conseguirem enxergar aí, me avisa, pessoal. Adiantamento à sócia, 606. Aqui. E Prolabore, 188. Pronto. Então, eu venho aqui na minha cola e risco Prolabore e adiantamento à sócia. O que eu vejo de operacional aqui ainda? Assistência contábil. Certo? Então, vou colocar aqui assistência contábil. Aí vem nos 3 pontinhos e vou procurar a conta lá em despesa. Assistência contábil. Aí vem na cola, eu risco aqui a assistência contábil. Então, o que sobrou? Os tributos, né, IRRF, INSS Simples Nacional e juros de aplicação.
né? Então, esse subtotal vai somar, né, ou subtrair essas contas e vai dar um valor. E agora eu quero, né, o resultado, colocar os tributos para dar o resultado nessa conta aqui, número 7, depois que eu colocar os tributos. Aí eu incluo aqui. É como eu falei, pessoal, é muito pessoal. A gente só tem que ter cuidado para não fazer do livro da DFC uma DRE, entendeu? Então eu vou colocar tributos pagos, vou colocar todos unificados, né, para dar um quanto eu gastei total durante o período com esses tributos. Aí, como eu vou usar uma só, eu posso excluir essas outras duas linhas. E vou selecionar aqui as contas, né, dos tributos que estão no balancete. 178, 191 e 479. Tem um detalhe, gente. Como eu coloquei tributos no geral, eu não preciso selecionar só os que eu quero. Eu posso clicar na conta sintética aqui, ó, e automaticamente ele já seleciona todos, tá? Como eu coloquei tributos de uma forma geral, eu não preciso me preocupar em escolher a conta, tá? Selecionei todos os tributos, né? E vou gravar. E venho aqui na minha cola e risco as contas que eu já parametrizei. INSS e Simples Nacional. O que sobrou aqui? Juros de aplicação, tá? Vou excluir. Pronto, pessoal, minha estrutura aqui, né, na atividade operacional, tudo que tem de operacional nessa empresa, aí vai somar ou subtrair essas três contas, dar o subtotal. Depois vai entrar os tributos, né? E aqui vai dar outro subtotal, caixa gerados após recolhimento dos impostos. Então, só falta juros de aplicação, pessoal. Então, seria uma atividade de investimento, certo? Então, eu vou colocar aqui, vou criar uma conta aqui, tá? Vou incluir. Nenhuma dessas três contas aqui me interessa. Se eu quiser excluir também, eu posso excluir. Fica a teu critério. Como aqui já está parametrizado essas contas, porque se a empresa tivesse comprado o imobilizado, eu teria que jogar a conta do imobilizado aqui dentro. Se ela tivesse comprado ações ou cotas, mesma coisa. Só que eu vou criar uma que seja do meu interesse, que no caso é juros sobre aplicações. E vou selecionar o código que falta, que é o 432, lá na receita. Juro de aplicação. E gravo. Eu venho aqui na cola e tico. Aí, pessoal, terminei de conciliar as contas, né, colocar cada uma em seu devido lugar e vou gravar a estrutura. Se eu gerar agora, vocês vão ver que não vai dar certo. Por quê? Porque eu configurei hoje, dia 19, certo? Então, vai valer a partir desse dia. Vou gerar aqui para vocês verem. Apertar OK, coloquei a data do período, apertei OK. E aparece esse aviso, valor do aumento, redução nas disponibilidades está diferente do detalhamento. Aí eu vou apertar OK. Tá vendo? Não apareceu nada do que eu configurei. Por quê? Porque eu preciso fazer o sistema agora reconhecer as contas que já foram lançadas, né, no começo do período. Então, eu vou vir aqui em utilitários, tá?
Aí eu vou descer até ajustes de lançamentos para DFC. Aí depois eu venho em gerar lançamentos para DFC em grupo. Aí eu vou ter que filtrar aqui pela data. Aqui tem 2013 até 2025, está entre o período que eu configurei. E vou colocar aqui todos. Aí automaticamente eu aperto listar. Aqui apareceu todas as contas configuradas de fluxo de caixa, tá? Desde a gente lá no começo em parâmetros até na estrutura, e todas estão aqui dentro. Aí eu seleciono todos e gero. E aperto sim. Lançamentos gerados com sucesso. Então agora eu vou gerar meu relatório, que vai aparecer lá todas as configurações que a gente fez. Fecho e venho em relatórios, demonstrativos, DFC. Vou colocar a data que eu quero, tá? E vou apertar OK. Ó, pessoal, agora foi. Gerou tudo que eu configurei, tá? Recebimentos de clientes no período de janeiro de 2025 até 31 de agosto, 119 mil. A sócia, né, e o Prolabore representam 102.660, assistência contábil, o valor da despesa, e o caixa gerado antes do recolhimento dos impostos, tá? Tributos pagos são todos aqueles que correspondiam ao meu balancete, INSS, Simples Nacional e IRRF, e o caixa gerado após o recolhimento dos impostos é esse aqui negativo, tá? Os juros de aplicações, 249, porque ela retirou todo o dinheiro da empresa, e aqui dá a disponibilidade do início do período, né? Em janeiro ela tinha 1.947,48 nas 3 contas que a gente parametrizou, que foi caixa, banco e aplicação. No final desse período 31/8, a gente vê que ela diminuiu, tá? Então voltou para R$1.000, que é o valor do capital social dela, tá? Por conhecer o balancete. Vou gerar aqui só para vocês observarem que a gente pode gerar o mês de agosto para ver como é que foi essa estrutura, a DFC, né, demonstração do fluxo de caixa do mês de agosto. Aí, ó, recebimento de cliente, 13 mil, a sócia já tirou mais, né, assistência contábil, todos os tributos pagos no mês de agosto, e o caixa gerado, tu vê que ela retirou bastante dinheiro da empresa. E essa é a função da demonstração de fluxo de caixa. Da gente ver o que aconteceu com o financeiro, o dinheiro que está na empresa. E é legal, pessoal, porque aqui você pode ficar à vontade. Eu poderia separar esses tributos pagos, né, botar lá IRRF, INSS ou Simples Nacional, para ela saber quanto ela pagou de cada tributo também nessa questão. Aí vai muito do contador com a empresa, né? Acertar como é que eles querem, se esse detalhamento está certinho. E a gente configura isso tudo lá dentro da estrutura da DFC. Perfeito? Vou só mostrar para vocês outra empresa que está configurada, só para vocês verem uma empresa maior. Realmente o que mais demora é essa estrutura, né? Que a gente vem aqui, demonstrativos, né? DFC estrutura. Dependendo da quantidade de contas que a empresa tem, vai ser algo trabalhoso, algo que você tem que ter atenção, né, para criar aqui direitinho as contas, né, o que é operacional, o que é investimento. Então, esse é o maior trabalho para a parametrização da DFC. Deixa eu abrir outra empresa aqui. Aqui, pessoal, essa é uma estrutura um pouco maior, né? Tu vê que eu discriminei todas as contas, né?
expliquei tudo direitinho, quanto foi antes dos tributos, tributos pagos, tributos em parcelamento. Isso é muito pessoal, é como realmente você quer aqui em relatórios demonstrativos, DFC e a estrutura. Aí fica uma estrutura um pouco maior. Ó, pagamento de empréstimo, atividade de financiamento. Tem conta criadas aqui dentro, né, incluir conta aqui, e gerou a DFC do período. Certo, pessoal? Esse foi o nosso treinamento, espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido também. E agora é só colocar em prática. Som. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Melissa, tem alguma dúvida? Não, eu achei muito legal isso que o Vini passou, né? Porque é um outro tipo de análise, né? Tipo, a gente está acostumado ali a ver balancete, balanço, DRE, então a gente começar a ter esse costume de também, né? Dependendo da empresa ali, gerar uma DFCzinha, ver como é que realmente estão as entradas e saídas ali financeiras da empresa. Eu acho que é algo que pode agregar muito valor assim, para o nosso trabalho também, né? De, sei lá, a cada semestre, por exemplo, a gente gerar o demonstrativo de algumas empresas, chamar o franqueado, passar essa análise para ele. Eu acho que são coisas que a gente pode pensar em colocar na nossa rotina, né? Porque normalmente a gente só gera ali quando o nosso cliente solicita, né? É esporádico, né? Que é muito, exatamente, que é muito, muito esporádico. É difícil chegar um cliente pedindo uma DFC. Então a gente tentar criar esse costume, eu acho que é algo que vai agregar bastante pra gente, né? É isso aí. Eu acho que é isso. Se ninguém tem nenhuma dúvida. Todo mundo sabe o que é DFC? Demonstração. É. Vai, Isa, fala. Qual o objetivo da DFC? Então, é exatamente isso. A gente consegue, pela DFC, ver o que a empresa, né? Se a gente gerar determinado período, a gente consegue ver quanto entrou de receita, de dinheiro, né? E o que ela teve de despesa. A gente consegue analisar qual foi o maior gasto, né? Classificando todas as contas, a gente consegue identificar qual foi o maior gasto, se quer realocar algumas coisas. Isso é muito bom para a gente saber do que a gente está gastando de montante mesmo dentro da organização. Uma pergunta que é bem importante. É específico para alguma empresa esse demonstrativo? Todas as empresas são obrigadas? Sabe me dizer como é que funciona? Então, se é obrigado, acredito que não, tá? Mas é algo bem analítico, né? Que as empresas que querem ver o que talvez, porque a gente está com pouco fluxo de caixa, cadê o nosso caixa? O que aconteceu? A gente consegue, dentro das demonstrações contábeis, parametrizar esse demonstrativo de fluxo de caixa e a empresa automaticamente vai conseguir ver onde ela, né, depositou esse dinheiro que ela não está encontrando no caixa que ela não tem. Entendeu? Entendi. Então, não é algo obrigatório, assim. Entendi. Então é mais para saber para onde que tá indo o dinheiro, no caso, né? Mostra para onde foi cada transação que a gente fez no banco, né? Isso, como é que foi, como é que gasto. funcionou o caixa do período desejado. Entendi. Muito obrigado. De nada. Ué, vocês estão jogando no chat aí, eu vou falar errado? Vai. Pergunta aí, Léo, pode perguntar, pô. Como que a DFC ajuda na análise da liquidez de uma empresa?